Belintani no palco do Bourbon. Acompanhe nas nossas redes sociais, Bourbon _Street e bourbonstreet.com.br. Aqui no palco, uma grande salva de palmas dele, que vai levar todos aqui nessa viagem de Chicago ao Mississippi com o seu Delta Electric Blue. Seja bem-vindo. Master Hits, músicas e entrevistas. Vagnão Master Hits, uma noite especial, lugar especial. Estou aqui diríamos que no templo, né? No templo do jazz, do blues. Vagnão Master Hits, direto do Bourbon Street Music Club. Local onde passaram aí Nina Simone, B.B. King, Ray Charles, lugar de pessoas especiais. E hoje quem toca aqui é um brasileiro, um bluesman muito especial, amigo de alguns anos aí, um cara sensacional, cantor, compositor, guitarrista, educador, produtor e escritor. Quase 40 na estrada, se já não tiver, ele já confirma. Bater um papo hoje com Duca Belintani. Salve, salve, Duca. Não, tudo bem? Prazer estar com você aqui. Porra, cara, a satisfação é minha estar numa casa com esse quilate que passaram grandes nomes do jazz e do blues, e você é um cara que representa muito bem a nossa música, o nosso blues. É uma satisfação gigantesca poder estar com você, poder estar no Bourbon. Agradecimentos à casa, ao Herbert, a todos gestores da casa. E bora bater um papo tranquilão, Duca. Mais um lançamento aí que daqui a pouco a gente fala dele. Duca, fala um pouquinho da sua trajetória, o seu início, os seus estudos. Bom, já são 40 anos mesmo, como você falou, né? E sempre tocando, cara, assim, desde sempre já... É o meu 8º disco solo, já tive discos, assim, eu já gravo discos desde os anos 80. Toquei com o Kid por muitos anos, né, com o Kid Vinil. E agora estou aqui nessa parte de divulgar o meu trabalho de blues, e agora com esse novo disco, com o Electric Delta, que a gente já vai falar dele. E é isso aí, estamos aí na estrada. E você, como é que você foi parar na guitarra, não no baixo, não na bateria? Como é que você se interessou pela música? Eu tenho uma influência em casa, né? Minha mãe é regente, maestrina, então eu aprendi música com ela. E quando garoto comecei a estudar um pouquinho de piano, depois peguei pro violão erudito, mas rapidamente já mudei pro popular, e depois, na hora que o cabelo cresceu, foi pra guitarra. Cabelo cresceu, já tem rock and roll pelo meio disso aí. Duca, você é um cara, e sua música tem umas características pesadas, você faz fusões. Você põe samba, põe rockabilly. Fala um pouquinho das características da sua música e um pouquinho das suas influências. Tá. Eu já fiz de tudo, né? Assim, o meu primeiro disco solo, ele é um disco cantado, mas mais voltado para música brasileira misturado com o blues. Depois eu fiz alguns discos instrumentais nessa pegada que você falou, que é a fusão de ritmos com o blues. Nos últimos 3 discos é que eu já estou inserido somente no blues agora. Inclusive, esse último disco ele remete à sonoridade do Mississippi, especificamente. A gente faz outras coisas que remetem a Chicago, que é referente ao meu álbum anterior, que é o How Long, mas esse disco aqui mesmo, que é esse show, que ela é uma pegada mais do Mississippi. Você é sempre muito bem acompanhado. Qual é o critério de parceria? Porque vocês que vivem no mundo da música, literalmente,
tem muitos parceiros, tem muita gente. E qual é o critério quando você fala, meu, aqui não é a jam, aqui é trabalho? Não que as jams não sejam trabalhos, mas rola-se muita diversão quando junta vários amigos. E quando você parte para um disco que você tem uma característica mais assim ou mais assado, como é que você montou esse time, essa seleção de amigos aí? É, bem isso mesmo. De acordo com o trabalho que eu vou fazer, eu vou buscar os músicos que eu sei que vão me dar o retorno que eu preciso para esse trabalho. Então, por exemplo, o baixista toca comigo desde o meu segundo disco. E ele vem me acompanhando todo esse tempo, que é o Benigno. Sempre tá junto comigo. E nessa formação agora eu tenho um novo baterista e um guitarrista, que foi outra coisa que também é meio que diferente. Eu nunca tive um guitarrista nesse trabalho meu. Já tive tecladista, gaitista. Agora a gente tem um guitarrista e um guitarrista de rock, que é o Leandro. Então, assim, é bacana. E o batera é o Vinas, que é o meu sócio no estúdio. Então a gente tem características que a gente vai buscar quando vai fazer, que é como você disse, para poder chegar no melhor resultado para isso, né? Legal. Duca, você fez um disco, não tão muito longe, mas foi um disco que apareceu muito bem, caiu bem na mídia, foi bem falado. O Blues na Floresta, até por ser um trabalho diferenciado em todo o seu contexto. Você teve um grande parceiro, né, Osmar, nas letras. Você teve parcerias, convidados, e você, nesse disco, você foi justamente nessa fusão de ritmos, né? E você trouxe ali, você juntou essa pegada da música do blues americano com o folclore, né, com as lendas do folclore. E foi várias pessoas, vários convidados. Comenta um pouquinho, no geral, esse trabalho, porque foi um trabalho que pareceu legal, envolveu as crianças, o propósito. Comenta um pouco, de forma geral, esse seu trabalho do Blues na Floresta. Como você disse, assim, eu trabalho com educação, né? Então, assim, já é uma coisa que eu já tenho uma necessidade de trabalhar, principalmente com criança, é uma coisa minha já que eu gosto de fazer. E foi um disco que eu estava querendo direcionar para as crianças, com o propósito de criar um novo público de blues. Então, como é que eu pensei nisso? Assim, eu vou pegar o blues do jeito que ele é e vou falar a linguagem das crianças. Então, o disco, para quem ouve, é um disco de blues. Se você não ouvir as letras, ele é um disco de blues, para o adulto mesmo curtir. Só que os temas são os personagens do folclore, que é para envolver a criança. E é um projeto muito legal, assim, é muito gratificante. A gente tem uma banda grande que faz isso, os espetáculos que a gente faz. Então é uma coisa diferente, é uma coisa diferenciada e que me dá um prazer muito grande. Para gravar o disco eu convidei algumas pessoas porque eu queria que tivesse essa pegada. Então o Andreas Kisser, o Paulo Freire, o Theo Werneck, Graça Cunha, Vange Millier, Suzana Salles. Então assim, a gente trouxe um pessoal com essa identidade de querer conversar com as crianças e que também fazer coisas diferentes, assim. Pegar o André Assis, quando ele chegou no estúdio, ele falou assim, o que eu vou tocar? Eu falei, não, você vai cantar. Ele falou assim, pô, cantar, cara, legal, né? E foi legal. Diferente pra ele. Pra né? ele, sim. Então foi bacana. Ele ficou super feliz de fazer com a gente. Então é isso. É um trabalho voltado pra criança mesmo, mas que o adulto não se cansa porque vai lá e assiste um show de blues legal. Não, são 7 pessoas no palco. Então, assim, é uma festa, né? Legal, toda uma caracterização, né? Toda uma parte cenográfica da coisa. Exatamente, né? Personagens, a gente vira tudo personagem, né? Então, o Blues na Floresta é uma trupe de músicos que vão lá conversar com o Saci Pererê, com a Cuca. Bacana. O Duca, me fala um pouquinho. Você é um cara que esteve perto ali, esteve próximo ao Kid Vinil, e você tem aí uma veia escritor, uma veia autoral, uma veia para escrever, e você é um dos coautores do Kid Vinil, o Herói do Brasil. Fala um pouquinho da sua proximidade com o Kid, o saudoso Kid Vinil, né? E fala um pouquinho dessa sua veia de escritor, fala um pouquinho como que foi a sua participação nesse livro, fala um pouquinho das suas obras, do Duca que senta para escrever. Eu nunca tinha tido a experiência de escrever um livro, mas eu sempre gostei de escrever e sempre gostei muito de histórias. Teve uma época que eu falei assim, poxa, o Kid sempre foi um amigão meu, e já tendo trabalhado com ele por muitos anos, chega um dia que eu falei assim, pô, Kid, vamos escrever a sua história? Assim, e eu queria meio que dar um presente para ele, assim, não esperar o cara morrer para contar a história dele. Isso é sensacional, é o que eu tenho feito, homenagens, inclusive hoje aqui, a gente já volta pro assunto, é uma homenagem pro Duca Belintani em vida. Obrigado, é legal fazer isso em vida, mas vamos pro Kid. É isso aí, então assim, a minha ideia era isso, era dar um presente para ele. Como eu não sou um jornalista, né, eu conduzi todas as entrevistas, como eu conhecia bem a história do Kid, eu fui direcionando as entrevistas, fui pautando toda a história dele, a carreira dele, e depois junto com o meu parceiro de livro, que é o Ricardo Gozzi,
com a visão jornalística, a gente montou o livro, né? Então, assim, foi muito legal, a gente ficou super feliz, o Kid ficou super feliz, que era o que eu mais queria, né? Isso é legal, e fazer isso pro cara em vida. Eu estive recentemente aí com grandes lendas do jazz, com o Costita, com o João Paraíba, com o Kleiber. E é legal você dizer para os caras que têm mais de 80 anos, poxa, que bom você me dar a oportunidade de te homenagear em vida. Isso é muito legal. Duca, como é que foi? Vamos falar do seu trabalho novo. Como é que foi o laboratório para criar o álbum que você está lançando hoje aqui no Bourbon, o Electric Delta? Como é que foi o laboratório? Você caiu na estrada e foi levantar as histórias, pesquisar. Como é que foi o laboratório desse disco? Na verdade, assim, eu não estava pensando em fazer um disco. Eu tinha acabado de fazer o disco da Blues na Floresta. Ele era recente. Só que eu fui fazer uma viagem, queria fazer uma viagem para os Estados Unidos, mais uma, né? Então, em 2019, eu fui para Chicago para participar, para conhecer o festival de blues de Chicago, encontrar com as pessoas que eu conheço de lá, e resolvi pegar um carro e descer até New Orleans, de carro. Só que a minha pauta era, eu vou parar em todos os lugares onde tem música ao vivo. E fui parando e fui conversando com as pessoas e fui entendendo como é que essa música flui, as Duke Joints, eu fui parando e fui conversando com as pessoas. Só que quando eu cheguei na parte do Mississippi, foi a hora que eu me apaixonei pela história. Eu falei assim, nossa, que quantidade de informação que tem aqui. E me conversei com muita gente, fui tocar nos festivais que tinha lá, convidado na hora. Chegava lá e falei assim, vamos tocar. Então, assim, foi muito legal. Quando eu cheguei no Brasil, eu falei assim, eu vou fazer um disco com essa pegada para poder mostrar um blues que a gente ouve menos aqui. No Brasil, a gente está muito acostumado com o blues de Chicago, que ele é mais próximo do rock and roll, né? Mas o blues do Mississippi, ele tem uma outra pegada, ele tem uma outra característica, ele é mais cru, ele é feito mais para as pessoas dançarem. Então, assim, ele tem uma coisa, uma pegada mais diferente. Dinâmico. Ele tem uma pegada diferente. E a gente trouxe isso, eu elaborei. Quer dizer, não é um slow blues, é um negócio mais, você falou, É, dançante, é né? mais Pelo energético, fato de ser dançante, já dá a cara da coisa. Exatamente. E sem contar que eles lá, eles gostam de tocar o som pesado mesmo, eles gostam de tocar hoje em dia, né? Então a ideia foi essa, por isso que eu botei uma banda diferente para tocar som pesado. O som é pesado, é para dançar, mas ele é encorpado, vem ali. E por sinal, galera, é esse disco aqui, ó. Duca tá com 2 mãos livres. Pode mostrar pra galera aqui, ó. É esse o disco que o cara tá lançando tem 2 hoje. participações especiais aqui, né? Tem o Otávio do Blues Etílicos, que gravou uma das músicas comigo, fez slide, isso é um super prazer. E tem o Luiz Bueno também, que fez outra guitarra aqui com a gente também. Então são os 2 participantes aqui no Electric Deltas que me deram a honra de estar nesse disco aqui, né? Que maravilha. E não teria, talvez, melhor lugar para dar vida a essa criança do que aqui no Bourbon Street Music Club, a casa das casas do blues, do jazz, um espaço muito requintado de alta gastronomia, música de bom gosto, um lugar sensacional para você vir curtir música boa. E então, quanto tempo de viagem? Quanto tempo esse rolê aí até a viagem durou 20 dias. É corrido fazer tudo isso, né? Mas foi assim, a quantidade de informação foi de 10 anos. tem bagagem para mais meia dúzia de Opa, discos, já tá saindo mais coisa nova, já com essa mesma pegada, né? E o pessoal de lá gostou muito do que eu faço, isso aqui é legal. Eu comecei a enviar coisas para então as rádios de lá tocam esse disco aqui. Já abriu aí um porta, intercâmbio, já tem conexão para voltar para lá agora para tocar, para levar esse disco para eles lá. Sensacional. Não é a primeira vez que você está no Bourbon, imagino, né? Sim. Como é que surgiu essa proximidade com a casa, com os donos, com as pessoas que tocam essa casa sensacional? Como é que você veio parar no Bourbon aqui? Porque é uma casa de histórias. Com certeza, para você estar aqui, tem uma história também. Sim. Na verdade, assim, a gente, como quase todo mundo, a gente conhece o Bourbon primeiro como espectador. Vem aqui curtir a casa e curtir as atrações que vêm para cá. Então, sempre primeiramente como espectador, né? De poder estar nesse ambiente que é legal. E depois com a vontade de querer estar no palco. Então, essa é um caminho todo. E os programadores, os donos aqui vão conhecendo o trabalho da gente. E dessa vez, quando eu falei com o Herbert, ele falou assim, pô, adorei o seu disco, vamos fazer o lançamento lá. Eu falei, pô, prazer, né? Prazer incrível.
Legal. Duca, fala um pouquinho aí manda suas redes sociais, as plataformas. Hoje trabalha-se o streaming, né? Também você não precisa lançar um álbum como está fazendo hoje, pode lançar em células, né? Em singles, pode trabalhar de uma forma fatiada, né? Como é isso para você? Olha, é uma coisa que o mercado tá desse jeito, né? Ele tem esse formato hoje em dia. Eu ainda acredito nisso aqui, porque eu acredito numa obra. Eu gosto da coisa de que uma música isolada ele não conta a história. Eu gosto de que as pessoas escutem. A gente se preocupa, por exemplo, de colocar uma ordem que a pessoa tenha uma sensação de tudo que você está fazendo. Então, o disco te traz isso. De você sentar, colocar e você ouvir a ordem. Não é aleatório, tem uma lógica. Né? Tem. A gente escolhe, briga muito para descobrir como é que vai ser o setlist do disco, né? Para que passe essa sensação para quem está ouvindo. Então, assim, a gente usa, lógico, usa os streamings, mas eu uso de uma forma moderada. Eu não sou um cara que pega o meu disco, gravo e jogo tudo lá de cara. Por quê? Porque eu acredito que as pessoas têm que sentar para ouvir um pouco. É um pouco de, assim, todo o trabalho que eu tive de fazer a pesquisa, de fazer a minha viagem. Eu quero que as pessoas venham para a viagem também. Então o disco é sentar e aproveitar essa viagem. É uma viagem para o Mississippi. Pô, sensacional. Eu sou Vagnão Master Hits. Aproveitar, galera, ó, assinem o canal, curtam, deixem os seus likes, compartilhem, façam os comentários e bora divulgar a música do Duca, a música geral, porque no canal Master Hits, como eu digo, sempre é música sem fronteiras. Aqui passa de todos os estilos e ritmos. Duca, sensacional. Obrigado pela sua atenção, pelo acolhimento, pelo carinho aqui e permitir com que eu presencie o lançamento de uma obra tão suada, de uma obra tão rica, num lugar tão nobre. Então, galera, ó, não percam. É aqui, ó, Bourbon Street Music Club. Aqui, ó, gastronomia, música boa, ambiente sensacional. Vem. Valeu. Vagnão Master Hits. Show. Master Hits. Músicas e entrevistas.